Agricultura Sintrópica, a revolução silenciosa que vale ouro. Este relatório apresenta uma análise comparativa aprofundada entre o modelo de agricultura sintrópica, os sistemas agroflorestais e a agricultura convencional, comumente chamada de entrópica, pela sua dependência de insumos externos e pela degradação progressiva dos recursos naturais. Com base em estudos de caso de referência, como o trabalho de Ernest Gott, a experiência de Pedro Paulo Diniz na Fazenda da Toca, e os ensinamentos de José Ferreira e Seppel Zer, demonstra-se que a agricultura sintrópica não apenas recupera ecossistemas degradados, mas também apresenta uma rentabilidade significativamente superior no médio e longo prazo. A análise incorpora as externalidades econômicas, frequentemente ignoradas nos balanços contábeis tradicionais, revelando o verdadeiro custo social e ambiental do modelo convencional. Introdução: Sintropia versus entropia na agricultura. A agricultura convencional, baseada na monocultura e no uso intensivo de insumos químicos, fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, opera sob uma lógica entrópica. Este modelo simplifica os ecossistemas, reduz a biodiversidade e exige injeções constantes de energia externa para manter a produtividade. Com o passar do tempo, a degradação do solo, a perda de nutrientes por erosão e a compactação exigem doses cada vez maiores de insumos, aumentando os custos de produção e reduzindo a margem de lucro do produtor. Em contraste, a agricultura sintrópica, um termo popularizado pelo pesquisador suíço radicado no Brasil, Ernest Gott, opera sob a lógica da sintropia, o acúmulo de energia, organização e complexidade ao longo do tempo. Através do plantio consorciado de espécies de diferentes estratos e ciclos de vida, este modelo imita a sucessão natural das florestas. A poda constante gera biomassa que cobre e nutre o solo, criando um sistema autossustentável que dispensa insumos externos, melhora o microclima, retém água e aumenta a fertilidade do solo de forma contínua. Análise econômica e retorno financeiro. A percepção de que a conservação ambiental é um obstáculo ao lucro é um mito que os dados econômicos recentes têm desconstruído. A análise financeira de sistemas agroflorestais demonstra uma viabilidade econômica robusta, superando a monocultura no médio e longo prazo. A implantação de um sistema agroflorestal pode exigir um investimento inicial superior ao da agricultura convencional, principalmente devido à necessidade de planejamento complexo, aquisição de diversidade de sementes e mudas, e maior demanda de mão de obra nas fases iniciais. No entanto, a curva de custos inverte-se drasticamente após os primeiros anos. Na agricultura convencional, os custos com fertilizantes e agrotóxicos representam uma parcela massiva e recorrente. Por exemplo, na cultura da soja, os fertilizantes podem representar até R$ 2.892 por hectare, enquanto em culturas mais exigentes como o tabaco, esse valor pode ultrapassar R$ 11.500 por hectare. Na agricultura sintrópica, o sistema torna-se cada vez mais independente de insumos externos. A biomassa gerada pelo próprio sistema atua como fertilizante natural, e a biodiversidade controla pragas e doenças, reduzindo a zero o custo com agrotóxicos. O manejo, embora intensivo no início, reduz-se consideravelmente à medida que o sistema amadurece. A diversidade de culturas em um sistema agroflorestal garante múltiplas fontes de receita ao longo do tempo. Culturas de ciclo curto, como hortaliças e raízes, geram renda nos primeiros meses, financiando o desenvolvimento do sistema. Culturas de ciclo médio, como banana, mamão e maracujá, garantem o fluxo de caixa nos anos seguintes, até que as culturas de ciclo longo, cacau, café e madeiras nobres, atinjam a fase produtiva, gerando retornos exponenciais. Segundo cálculos de Ernest Gott, a longo prazo, o plantio de florestas pode ser até 8 vezes mais rentável que o cultivo de grãos em monocultura. Um estudo sobre a viabilidade de agroflorestas no Cerrado brasileiro demonstrou uma taxa interna de retorno impressionante de 74%, evidenciando a alta lucratividade do modelo. A monocultura é altamente vulnerável a flutuações de mercado e eventos climáticos extremos. Uma seca severa ou uma praga pode dizimar toda a produção, levando o agricultor à falência. A agrofloresta, por sua natureza biodiversa, atua como um seguro natural. A diversificação de produtos protege o produtor contra a volatilidade dos preços e quebras de safra. Estudos de caso e referências de sucesso. A teoria da agricultura sintrópica encontra validação em projetos de grande escala que demonstram sua viabilidade prática e econômica. Ernest Gott transformou a fazenda Olhos d'Água, no sul da Bahia,
de uma área de pastagem degradada em uma floresta produtiva e biodiversa. Seu trabalho recuperou nascentes que haviam secado, alterou o microclima local, aumentando a precipitação, e estabeleceu um sistema de produção de cacau de alta qualidade, reconhecido internacionalmente. O modelo provou que é possível consorciar produção agrícola de alto valor agregado com regeneração florestal profunda. A Fazenda da Toca, liderada por Pedro Paulo Diniz em Itirapina, São Paulo, é um dos maiores exemplos de agricultura orgânica e agroflorestal em larga escala no Brasil. A propriedade abandonou os métodos convencionais para adotar sistemas agroflorestais, tornando-se referência mundial. A viabilidade econômica do modelo foi tamanha que a operação atraiu a atenção do mercado corporativo, sendo adquirida pelo Grupo Mantiqueira em 2022, com o objetivo de expandir o modelo para 1 milhão de hectares. Na Áustria, Seppelzer demonstrou a resiliência de sistemas similares em condições climáticas extremas nos Alpes, cultivando com sucesso espécies que teoricamente não sobreviveriam na região, criando microclimas através do design inteligente da paisagem. No Brasil, José Ferreira, o Zé Ferreira, tem sido um disseminador incansável das técnicas agroflorestais, adaptando os conceitos para diferentes biomas e demonstrando a viabilidade econômica para pequenos e médios produtores. O verdadeiro custo da agricultura convencional e os serviços ecossistêmicos. A aparente rentabilidade da agricultura convencional muitas vezes ignora as externalidades negativas, os custos sociais e ambientais que são transferidos para a sociedade. O Brasil possui cerca de 157 milhões de hectares de pastagens, dos quais impressionantes 63%, aproximadamente 99 milhões de hectares, encontram-se em algum estágio de degradação. O custo estimado para recuperar essas áreas ultrapassa os 116 bilhões de reais, segundo dados do Banco do Brasil de 2024, ou até 383 bilhões de reais, segundo a Fundação Getúlio Vargas em 2022. A erosão do solo, exacerbada pela monocultura, causa prejuízos bilionários. Apenas no Paraná, estima-se uma perda anual de 242 milhões de dólares em nutrientes carreados pela erosão nas lavouras temporárias. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, aplicando mais de 720 toneladas anuais. Este uso abusivo gera um custo oculto imenso para o sistema de saúde público e privado. Estudos indicam que no Paraná, para cada dólar gasto na compra de agrotóxicos, pode haver um custo de até $1,28 associado a intoxicações agudas. Quando aplicamos a contabilidade de custos reais que internaliza os danos ambientais e de saúde, a agricultura convencional revela-se financeiramente insustentável. Em contrapartida, a agricultura sintrópica gera externalidades positivas, sequestro de carbono, recarga de aquíferos e promoção da biodiversidade. A agricultura sintrópica não produz apenas alimentos e madeira. Ela produz água e solo. A cobertura constante do solo e o sistema radicular profundo das árvores aumentam drasticamente a infiltração de água da chuva, recarregando lençóis freáticos e estabilizando o ciclo hidrológico local. Além disso, os sistemas agroflorestais são potentes sumidouros de carbono. Projetos de restauração florestal em pastagens degradadas podem gerar até $7.000 por hectare em valor econômico, considerando o mercado de créditos de carbono e outros serviços ecossistêmicos. No Cerrado, sistemas agroflorestais biodiversos demonstraram capacidade de sequestro de 5,8 toneladas de carbono por hectare por ano. Conclusão: a transição da agricultura convencional para a agricultura sintrópica não é apenas um imperativo ecológico, mas uma decisão econômica inteligente e de visão de longo prazo. Como demonstrado pelos dados e estudos de caso, a agrofloresta supera a monocultura em rentabilidade acumulada, resiliência climática e estabilidade financeira. O Brasil possui terras suficientes e pastos degradados em abundância para expandir sua produção agrícola sem a necessidade de derrubar um único hectare de mata nativa. A integração de árvores, lavouras e pecuária, e o boi também se beneficia enormemente do conforto térmico proporcionado pela sombra das árvores. Através de sistemas agroflorestais representa o futuro do agronegócio, um modelo onde a produção de riqueza econômica caminha lado a lado com a regeneração da vida. O futuro da agricultura brasileira não está no desmatamento. Está na floresta que produz.